Daqui a pouco chega o Vibrante, porque sem a presença de lateral e atacante, Santa encerrou os preparativos de olho no xará de Natal. Olha aí, Vibrante. Exatamente. Reconectados. E vamos então acionar o Moisés Oliveira agora para falar disso, né? Da preparação tricolor para defender a liderança do grupo A3. E aí o Santa não tem, né, atacante, não teve no treino, né? A presença de um atacante, de mais um atleta também. Quem foi que ficou de fora desse treino aí, Moisés? Um abraço. Um abraço, Vibrante. Boa noite para você, um abraço para o Vinícius, para o Miguel, um abraço também ao Cine e a todos os ouvintes, menos para o Mário, que hoje está tirando meu couro, né, Mário? Eu? Meu amigo. A estatística, infelizmente, segundo o Diego me passou aqui, é altamente negativa. Quantas vitórias do Sport no Brasileiro? O Sport não venceu porque não está jogando bem, né, amigo? Ah, tá. É culpa minha. Agora você esquece de falar que o Sport é bicampeão e eu estava lá, né? Sim, mas como? Só Deus sabe Então, como. campeão, eu estava lá também, né? Agora você tirando meu couro aí. Nos pênaltis, o Retrô, nos pênaltis do Sport. Campeão, né? Sim, claro, claro. Olha, Vibrante, falando sobre o treino de hoje, o Israel e o Tiaguinho, eles foram poupados do último treino de hoje pela manhã que aconteceu no Arruda. Por sinal, a imprensa pôde acompanhar essas atividades. E aí o torcedor ficou um pouco assustado, né? Porque não viu a presença do Israel e também do Tiaguinho. E claro que esse questionamento foi feito para o treinador. E aí o Marcelo Cabo, ele falou o seguinte: olha, a gente poupou os atletas porque tiveram uma semana de muita intensidade e a gente quer contar com eles 100% amanhã. Então, por essa razão, eles não participaram das atividades hoje, dessa última movimentação. Tá tudo bem com os atletas, por sinal já viajaram, já estão daqui a pouquinho desembarcando em Natal, porque o Santa fica em Natal e amanhã que vai para Goianinha, local da partida. E aí, Vibrante, o técnico do Santa, ele está um pouco preocupado, tanto com a questão do gramado, que por sinal está muito irregular. Eu estava dando uma olhada nos vídeos, né, que estão circulando nas redes sociais, e de fato tem vários problemas o gramado. É uma Série D, mas tem essa instabilidade. E ele também critica a questão do horário do jogo, tá? E a gente vai ouvir, Vibrante, essas palavras do treinador Marcelo Cabo agora, falando sobre essa situação e suas preocupações para o duelo de amanhã. Tem duas questões que nos preocupam bastante, é o horário do jogo, né? Um horário que não é um horário para se fazer futebol profissional, 3 horas da tarde. Eu gostaria de entender o porquê desse jogo 3 horas da tarde. É um estádio que tem refletor, tem tudo, e um jogo 3 horas da tarde, mas isso aí é o campeonato que a gente está disputando. E a outra coisa que nos preocupa bastante é o estado do gramado. A gente observou que é um gramado muito atípico para as condições de se praticar um bom futebol, da maneira que o Santa Cruz gosta de jogar. Então são coisas que a gente estudou, analisou durante a semana para que a gente pudesse criar uma equipe que possa se adaptar às circunstâncias do jogo, que é o horário do jogo. Com certeza vai estar muito quente, muito calor. O estado do gramado, né? É um gramado que não está propício para a prática de um bom futebol, onde a gente gosta de ter uma bola no chão, um jogo apoiado, trabalhando bastante. Então são duas questões que a gente está muito atento, mas isso passa muito pela divisão que a gente está jogando, pela ideia dos adversários que a gente vai enfrentar, e a gente precisa estar preparado e adaptado para essas circunstâncias. E a gente trabalhou a semana pensando nessas circunstâncias que a gente vai encontrar. Aí as palavras do Marcelo Cabo. Vibrante, eu procurei informações hoje com a assessoria de imprensa do Santa Cruz de Natal relacionada ao horário, porque o Santa também teve um horário desse marcado para as 3 horas na semana passada, e o Santa solicitou a mudança de horário e aconteceu. Saiu das 3 horas para as 17 horas. E aí eu questionei a assessoria de imprensa se a diretoria do Santa Cruz tinha buscado a mudança desse horário para sair das 3 para as 5 horas. E eu fui informado que não. O horário não foi uma preocupação por parte da diretoria do Tricolor de Natal. Então, de fato, esse horário ficou às 3 horas porque a diretoria do Santa Cruz de Natal não buscou a mudança. E antes de eu devolver para você, rapidinho, Vibrante, a provável escalação do Santa para amanhã deve ter a mesma base que venceu o Horizonte, né? Pelo placar de 4-0, com Felipe Alves, Israel, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues, Gabriel Galhardo, Balotelli, William Júnior, e no ataque, Tiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Então essa deve ser a escalação do técnico Marcelo Cabo para amanhã, Vibrante. Bom, vamos lá, Diego. Eu vejo como muito
pertinente a reclamação do Marcelo Cabo sobre horário. Especificamente horário, eu assim concordo plenamente com ele. Queria saber se você concorda também. 3 da tarde no Nordeste, velho, é um negócio assim, para esporte de alto rendimento, cara, é um negócio absurdo, né? A maneira como os caras impõem hoje o volume de jogo, a intensidade de jogo e jogar debaixo de um sol causticante, provavelmente, né? Debaixo de um sol causticante. Hein, Diego? Com toda certeza, Vibrante. Eu até me lembro, no começo dos anos 2000, quando a CBF colocou os jogos da Série B às 11 da manhã. Teve até um jogo aqui no Recife, Esporte Português, às 11 da manhã, num sol quentíssimo. Então, vocês imaginem a situação. E no Rio Grande do Norte, não vai ser diferente. 3 horas da tarde, para mim, eu concordo, eu confesso, que não é um horário apropriado para um jogo, mas o Santa Cruz de Natal já é adaptado. Não só adaptado a esse tipo de horário, como também às condições do gramado do Nazarenão. Eu pude até ver um vídeo que um pessoal de um blog, né, de um site que é responsável, que acompanha o Santa Cruz todos os dias, eles foram ao Nazarenão, viram as condições do gramado e não são boas. O gramado é muito irregular, algumas partes são planas, outras o gramado está muito alto. Então, o time do Marcelo Cabo, nessa base que o Moisés apresentou, e eu concordo com relação a manter essa base para enfrentar o Santa Cruz de Natal, mas vai ter sim uma dificuldade quanto à adaptação do gramado, né? O Nazarenão é um gramado ruim, um gramado castigado, mas em compensação, a parte do horário sim, é totalmente pertinente às críticas do Marcelo, e não dá para você praticar um bom futebol de alto rendimento numa condição de temperatura desse jeito. E aí, aliado a isso, ele reclama também sobre o gramado, né? Como o Diego também falou a respeito, a gente fala de uma competição de 64 times. E aí todos têm os seus mandos de campo. 64 gramados adequados no campeonato de 4ª divisão, com apoio que não é o devido, longe disso, seria realmente assim a história do mundo ideal, né? Se nós chegássemos a ter os gramados adequados para todos esses clubes mandarem os seus jogos. Muito complicado, muito difícil. Entendo a reclamação do treinador, do Marcelo Cabo, mas se a gente falar de um campeonato estadual, aqui, apenas com 10 times, na 1ª divisão nossa, não conseguimos alcançar isso, né, de termos os gramados ideais, você avalia num campeonato de 4ª divisão com 64 times. Não chegaria jamais a isso. Não estou discordando da reclamação de jeito nenhum. Porém, não consigo imaginar uma 4ª divisão com todos os gramados adequados, não. Oi, Diego. É praticamente impossível, né, Vibrante, quando você fala a respeito das condições do gramado. 2 pequenas observações a respeito do futebol que acontece lá no Rio Grande do Norte e também a gramado, a estádio. A ABC e a América costumam jogar nos finais de semana sempre às 5 da tarde, 7 da noite. E outro detalhe, o Santa Cruz mandou partidas no Campeonato Potiguar no Frasqueirão, no campo da ABC, que tem uma condição do gramado muito, mas muito melhor. Então a pergunta é, por que não colocou o jogo ou pro Frasqueirão, ou pra Arena, que é o campo do América, que o América não vai jogar esse final de semana em Natal, poderia muito bem ter feito isso numa condição melhor de gramado, né? Um ambiente melhor, uma atmosfera melhor, mas além disso, coloca num gramado em condições muito ruins e principalmente esse horário que não dá para aceitar um futebol em boas condições assim. Bom, sobre o Xará, sobre o Santa de lá, o que é que você tem para falar, Moisés? Isso, Vibrante. O Santa veio de uma derrota, né? Perdeu para o Ferroviário, né? E busca essa vitória em casa. Por sinal, em casa já venceu a primeira partida. E o fato também de jogar em casa é aquela questão do horário. Não houve uma preocupação mesmo, né, da diretoria para mudar, porque quer tirar proveito também do momento, né, de jogar em casa. Mas deve ir com a mesma equipe, Vibrante, que duelou contra o Ferroviário e perdeu. Com o João Vitor, o Asten, o Guizão, Eduardo Brito, né, que é formado na categoria de base do Santa, e o Felipe Cruz, Pedro Teixeira, Ítalo e Felipinho, Matheus Bambu, Hudson Dias e Diego Costa. Essa deve ser a provável escalação do técnico Eugênio Gomes, que é novinho, viu, Vibrante? Tem 31 anos, começou a carreira no próprio Santa Cruz, depois passou no Globo, passou em outras equipes também, mas é novinho.
e tem 31 anos, o técnico do Santa Cruz de Natal, que também é tricolor, e o pássaro é o Galo de Campina, conhecido também como Cardeal, né? Aquele galo, aquele pássaro de 3 cores. É o mascote do Santa Cruz de Natal, Vibrante. Não sei se o Diego já fez essa pesquisa, né? Quantos homônimos do Santa Cruz existem? Santa Cruz de Caicó, esse Santa Cruz. Já vi sim, Vibrante. Se você quiser, eu me atrevo. Ah, quero. Tem o nosso Santa Cruz, aqui no Recife. É Tem o base, Santa né? Cruz de É Natal, base. fundado em 65. Tem o Santa Cruz do Rio Grande do Sul, que é de Santa Cruz do Sul. E tem também, coloca até como um bônus, tem também a Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Olha. Meu amigo. E tem o Santa Cruz do Rio de Janeiro também, né? Do bairro de Santa Cruz. Mas tudo quebrado. A maioria tá quebrada aí. Oxe, o que é que tem a ver O uma do coisa Rio de com a outra? Janeiro desativou tudo, não funciona mais nada. Santa Cruzense tá pra lá de Bagdá, né? Você quis falar do daqui também, no Não, o caso, né? daqui não. O daqui sua está boca. na ativa. Está na Ô, ativa. Vibrante, Sim. é só um detalhe para salientar sobre o Santa de Natal. Foi fundado em 1965, era de São Gonçalo do Amarante, depois foi para a capital Potiguar. E outro detalhe, não é o mesmo Santa Cruz que foi campeão Potiguar em 1943, né? Foi uma refundação desse antigo clube. Existe isso. É lasca, né? Aqui o Totti e o Matheus Melo. O técnico Marcelo Cabo falou hoje na coletiva que esses 2 atletas vão retornar e vão trabalhar na próxima semana com o grupo. É uma notícia muito boa. Ele não garantiu a presença dos atletas contra o América de Natal, mas o trabalho sim de transição com o grupo vai começar a partir da próxima semana. E ele acredita também, está muito confiante, Vibrante, que o DM do Santa vai ser zerado depois que esses atletas se integrarem ao grupo na próxima semana. Epa. Rapidamente aqui, 2 mensagens. Boa noite, guerreiros. Monitorando os resultados do fim de semana. Se acontecer do Popote ganhar e o Santinha perder, baixo assinado para o afastamento de Moisés. Neno motorista de aplicativo da mau bomba caráter, do mano. Emetel. Eu ficaria sem essa, viu? Eu sairia do Mário. programa Mas de ele- imediato. O rapaz mandou uma mensagem, tem outro aqui, ó. Boa noite, Maradona de Caetés 1. Verdade que o Uruca deixou de cobrir o meu esporte? Coitado do Santa. Agora vamos ganhar a primeira na Série A. Eu tô preocupado com você, Moisés. Eu não vou mentir? Eu não vou mentir. Existe isso, rapaz. Não sei como é que Moisés ainda fala com o Mário. Existe. Não, eu tô Na moral, querendo ajudar ele- ele. Fica catando e inventando mensagem. Inventando não, tá tudo Me aqui. permita aqui roubar o jargão de Vibrante. Pega aqui, Mário. Tô fora!